Tudo bem, vamos dar início. Temos 6 pessoas, 5, 6 pessoas aqui. Com certeza daqui a pouco chegarão mais alguns, né? E nós vamos então dar início aqui à nossa live Eclesiologia Batista à luz da declaração doutrinária. Eu quero aproveitar esse tempo aqui para dar boas-vindas, né, a todos que estão chegando e que o Senhor fala ao nosso coração através dos comentários, da palavra de Deus que poderá ser citada e lida. Que o Senhor nos ajude nesse tempo para que a gente consiga pensar melhor a nossa denominação, aquilo que a nossa prática como igreja, sempre à luz daquilo que nós entendemos ser uma interpretação da Bíblia que nós abraçamos como correta e abraçamos para nós batistas, né? Quando nos unimos à Convenção Batista Brasileira e ela tem essa declaração doutrinária. Eu quero então apresentar aqui os pastores que estão conosco. Eu sou o pastor Joaquim Dias, como o próprio nome já está dizendo aí, todos eles, né? Sou pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica no 3º Distrito de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, formado em Teologia e Pedagogia e professor aqui no Seminário Serrano. Do meu lado está o pastor Judson. O pastor Judson é pastor da Igreja Batista de Boa Vista, em São Carlos, na cidade de São Paulo, também bacharel em Teologia, pastor dessa igreja em tempo integral. Também conosco, aqui no vídeo parece que está na parte de baixo, né? O pastor Cremilson. O pastor Cremilson é membro da Primeira Igreja Batista de Araruama, mora em São Pedro da Aldeia e é bacharel em Teologia e Filosofia, pós-graduado em Ciências da Religião e doutorando em Ministério. E o pastor Rui Alexandre Dias, que é pastor da Igreja Batista em Governador Celso Ramos, na cidade de Governador Celso Ramos, Santa Catarina, também formado em Teologia, né, já andou por alguns seminários aí, né? Nós estamos, então, meus queridos, pensando um pouco sobre como é a prática batista, como deve ser a prática das igrejas batistas, atreladas a batistas que se uniram à nossa convenção e que então abraçaram a sua declaração doutrinária como sendo uma melhor interpretação das escrituras, né? Nós abraçamos isso quando entramos. Eu gostaria de pedir aos meus participantes aqui, aos meus colegas, para que nos ajudem, e aqueles que estão assistindo conosco, definindo os termos, né? Definindo para a gente o que é eclesiologia e o que nós entendemos por declaração doutrinária. Eu franqueio a palavra aqui a qualquer um dos 3 que quiserem participar conosco e dar essa definição de termos aos irmãos que estarão participando, assistindo conosco hoje. Quem gostaria de começar? Se ninguém se oferecer, eu vou ter que indicar. Pastor Rui, então. Pastor Rui, então me diga aí, o que o irmão pode dizer para a gente definindo o conceito de eclesiologia? O que essa palavra é? A eclesiologia ela é o estudo da igreja, a doutrina da igreja, mas o nosso caso seria mais a prática da igreja, né? Como as igrejas batistas se governam, se dirigem, como nós fazemos as nossas práticas à luz da Bíblia, de acordo com a interpretação que nós consideramos que é uma interpretação correta, que é a declaração doutrinária, que é o documento que todas as igrejas batistas, quando adentram na Convenção Batista, elas subscrevem como uma interpretação correta e em seus estatutos elas dizem que vão acatar e vão seguir aquelas orientações, aquelas interpretações que está na declaração doutrinária. Então, a eclesiologia, no nosso caso aqui, embora a palavra mesmo seja o estudo da igreja, né, é a prática da igreja local à luz daquele documento que nós, como batistas, voluntariamente escolhemos como uma interpretação correta das escrituras, que é a declaração doutrinária. Muito bem. Eu vou passar para o pastor Cremilson para nos ajudar aí explicando inicialmente o que seria a nossa declaração doutrinária. O que nós queremos dizer com isso, né?
Bem, a nossa declaração doutrinária é a expressão a expressão escrita daquilo que cremos acerca da revelação especial de Deus, né? Aquilo que cremos acerca do que dizem as Escrituras. Seu som parou, pastor Clemilson. Algum problema aí com seu microfone? Tá saindo? Tá saindo? Agora sim. Isso. Sim, agora sim. Pode continuar. Obrigado. Bom, acredito que está com uma instabilidade aqui a minha internet. Mas, enfim, a nossa declaração doutrinária é a expressão escrita e pública daquilo que nós cremos como sendo a expressão dos princípios bíblicos que nós defendemos. Nós, como batistas, nós nos alinhamos com uma tradição histórica que se caracteriza pela defesa de alguns princípios fundamentais, que dão forma a uma igreja batista, né? Nós temos alguns distintivos que têm caracterizado os batistas ao longo da história. E, a fim de dar publicidade e promover também a unidade e a identidade das novas igrejas formadas, os batistas, eles, ao longo do tempo, têm expressado as suas convicções por meio de documentos formais, que são as confissões, as declarações, isso desde o princípio, né? Desde o início, os batistas têm declarado a sua fé. E nós, como batistas brasileiros, nós também o fizemos. E agora, hoje, né, nós temos uma declaração doutrinária que reflete o pensamento batista, e ela foi produzida em 1986, porém, ela se remete a princípios bíblicos. Nós não estamos apenas querendo nos alinhar à história, nós não estamos querendo atribuir sacralidade a uma confissão de fé, a uma declaração, mas nós entendemos que essa declaração, ela reflete aquilo que a Bíblia diz. Por isso, nós subscrevemos a declaração doutrinária. Isso é a declaração doutrinária, é a interpretação batista, porque é a forma como os batistas foram caracterizados ao longo da história pelo seu entendimento bíblico. Nós entendemos que é isso que a Bíblia diz, e por isso nós estamos unidos subscrevendo essa declaração. Então, diante dessa pergunta, né, o que é a nossa declaração doutrinária? Acredito que é a expressão das nossas convicções bíblicas. Muito bem. Nós, como batistas, sabemos que um dos princípios que nós temos como batistas é a autonomia da igreja. Nós entendemos as igrejas autônomas, capazes de se autogerir, né, de ser autopropagante, de ser o seu próprio governo. A nossa convenção, diferente das demais, né, o governo da igreja é muito mais importante, da igreja local, porque a assembleia, né, as decisões de convenção não fazem ingerência sobre o governo da igreja local. Mas, pastor Judson, como é que seria a relação entre a igreja local, entre essa ideia de autonomia e a declaração doutrinária? Eu posso simplesmente, como pastor de uma igreja local, ir contra, ou escolher não seguir o que essa declaração doutrinária ensina? Como os irmãos veem essa questão? Vamos começar com o pastor Justo, os demais podem fazer a sua inserção aí de comentário logo em seguida. Pastor Judson. Está desligado o seu áudio aí, pastor. Vou ver aqui. Boa noite aos irmãos que estão nos ouvindo, né? Estão nos seguindo. Nós ficamos felizes pela presença, por vocês estarem nos seguindo, e agradecemos também a participação dos outros colegas que estão aqui conosco. Nos alegra muito. Quanto à pergunta, pastor Joaquim, o pastor ou a igreja, ele tem a liberdade para fazer a opção que quiser. A igreja é sempre autônoma. Porém, quando ela subscreve ou ela se torna signatária da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela se torna, ela se coloca numa posição de ser obediente a essa declaração doutrinária.
nas questões doutrinárias. Na questão administrativa, a igreja tem total autonomia. Até, inclusive, se não concordar com a declaração doutrinária em algum momento, ela pode pedir para se desfiliar, ou seja, para não se tornar mais uma signatária da declaração doutrinária. Nós não limitamos com a declaração doutrinária a autonomia da igreja, de forma nenhuma, ela tem total autonomia. Só que se ela entende que essa declaração que nós temos é o que mais se aproxima da verdade, da prática neotestamentária, então ela deve seguir o que está sendo orientado aqui, salvo alguma orientação, alguma modificação que esteja sendo feita. Se, por exemplo, a Convenção Batista, no futuro, fizer alguma alteração nesta declaração doutrinária e a igreja não concordar com essa declaração, o correto é a igreja se desfiliar, a igreja pedir para sair, não ficar desobedecendo ou criando alguma dificuldade para as demais igrejas que estão seguindo essa declaração. Interessante. Pastor Rui, quer comentar? É interessante que o pastor Judson colocou muito bem a questão da autonomia, que alguns colegas, alguns irmãos vão argumentar que subscrever a declaração limita a autonomia da igreja, que a pessoa tem autonomia para crer como quiser, a igreja pode crer o que quiser e fazer a prática que quiser nas questões doutrinárias, porque ela é autônoma. Isso é um entendimento errôneo da autonomia, porque quando a igreja ela subscreve essa declaração, ela usou de sua autonomia para dizer que concorda com essa declaração. Quando uma igreja local, ela, no seu estatuto, diz que concorda com a declaração doutrinária, quando aquele pastor vai assumir aquela igreja, e ele lê o estatuto, e ele decide assumir aquela igreja, convidado por aquela igreja, ele então depois começa a pregar e contrariar a declaração doutrinária, no mínimo não é ético. Por quê? Porque ele deveria ter dito isso antes de assumir aquela igreja, para aquela igreja falando o seguinte: olha, eu não concordo com a declaração doutrinária. Aí aqueles irmãos poderiam então, nós queremos esse pastor, então nós sairemos da denominação, ou nós não queremos você porque concordamos com a declaração doutrinária. O que não pode acontecer? Em nome da autonomia, você usar desse subterfúgio. Eu não concordo com a declaração doutrinária, assumo uma igreja, depois uso da autonomia da igreja para colocar a declaração doutrinária de canto, ignorando o que ela diz, para depois, quando vierem conversar comigo, eu falar que estão fazendo uma ingerência na minha autonomia. Isso é errado. Isso é errado. Não há nenhum problema em uma igreja local falar: olha, a partir desse momento nós pensamos, nós meditamos, nós refletimos e nós não concordamos com esse ou aquele ponto. Nós entendemos como igreja local, nós agradecemos todo o apoio, nós agradecemos nossa história, mas nós entendemos que vamos agora caminhar sozinho ou vamos para outra associação, convenção, seja o que for. Não há nenhum problema nisso. A igreja é autônoma para isso. Ela é autônoma para entrar e para sair. Qual é o problema? Você, de dentro da denominação, você tentar mudar as crenças basilares que nós temos, né, em nome da autonomia, sendo que você então está ferindo e enganando as igrejas irmãs. Você não está respeitando o pacto das igrejas, com aquele documento que fala que somos a mesma fé e ordem, mas se uma igreja tem uma prática doutrinária, não administrativa, se quiser pintar a igreja de rosa, faça o que você quiser, não é isso. Mas em nome de uma suposta liberdade doutrinária, você vai ter uma igreja batista num local com uma fé e ordem diferente de outra, de 1 quilômetro, às vezes, uma distância da outra, sendo da mesma denominação. Por quê? Porque alguma delas, ou as duas, ou uma, não está respeitando o próprio estatuto, que diz que aquela igreja ela vai subscrever a declaração doutrinária, e já faço um link, se me permitem, sei que é eclesiologia, só que é muito comum também que seminaristas, pessoas que vão para o concílio, eles dizem que subscrevem a declaração quando não subscrevem a declaração doutrinária. Aí começam seus ministérios, né, vão para as igrejas e depois começam a falar, pregar aquilo que entendem, quando seria muito mais bonito falar o seguinte: olha, eles vão argumentar: não, mas isso aqui não é importante, isso aqui eu posso... Isso me faz chegar com que eu posso não crer, descrer, discordar e continuar. Então eu posso ser um não talho, que não concorda com o primeiro artigo sobre a Trindade,
dentro de uma igreja batista. O fato é, o que é o ético? Eu continuo. Se eu discordo, o que é o ético? Eu agradeço todo mundo, mas eu vou sair. Ou a igreja toda sai, a igreja não concordou, não concorda mais, vai embora da denominação. Não é um convite a ir embora de maneira alguma, mas o correto é que, se você entrou livremente, você pode sair livremente. O que não se pode fazer? Você ignorar um documento que é confessional, sim, ele é confessional. Nós confessamos e declaramos a nossa crença na Bíblia de acordo com essa interpretação, que é a declaração doutrinária. Só que o que acontece muitas vezes? As pessoas usam o argumento da autonomia, que é verdade, somos a igreja autônoma, mas em detrimento do desrespeito, em detrimento da obediência que a própria igreja diz no início da fundação dela que iria ter com a declaração doutrinária, o que vai causar muitos problemas à denominação a longo prazo. Irmão, eu gostaria de aproveitar, o pastor Joaquim, se me permite. Sim. O pastor Rui, ele tocou num ponto importante quando ele disse da questão de estatuto. É importante as igrejas observarem, porque muitas igrejas têm no estatuto que eles são seguidores, ou seja, eles seguem aquilo que a declaração doutrinária ensina. Então, para sair da Convenção Batista ou para se desfiliar, tem que consertar essa questão do estatuto, porque se simplesmente vai lá e pede para se desfiliar, mas não muda o estatuto, está errado. Então, primeiro vai lá, conserta o estatuto e diz, tira lá a questão, o artigo que diz que ele é signatário da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Após isso, vai lá e pede a desfiliação, porque senão vai estar incorrendo num erro estatutário. É importante lembrar também que um dos documentos requeridos para filiação à Ordem dos Pastores é o termo de fidelidade doutrinária, né? Quando o candidato ele passa pelo concílio, após passar pelo concílio, ele assina o termo de fidelidade doutrinária, onde ele declara essa subscrição da declaração doutrinária e ainda afirma que, se porventura ele assumir um outro posicionamento doutrinário, ele vai abandonar a denominação. Mas, curiosamente, os desvios da declaração que nós vemos, que nós entendemos que são desvios bíblicos, doutrinários, uma vez que a declaração é a expressão das nossas convicções bíblicas, eles acontecem, geralmente, por orientação, por direção de um pastor. Geralmente são os pastores que conduzem as suas igrejas e congregações a se afastarem daquilo que os batistas têm professado como convicção ao longo do tempo. Então, isso é extremamente contraditório, há um conflito aí, né? A gente tem porque o indivíduo assina um termo de fidelidade doutrinária, mas na prática, aquele termo não vale. Ele empenhou a sua palavra, não somente falada, mas escrita, porque ele assinou, ele subscreveu, mas em um dado momento ele abre mão desse compromisso assumido e não se desfilia, não leva a igreja a se desfiliar, não abandona sozinho, como ele mesmo afirmou no termo, ou seja, nada é realizado de acordo com o que é confessado lá no momento da consagração, né? É interessante, aí os irmãos estão falando disso. Eu me lembro de um concílio, né, que eu participei, e aí vários pastores, e tem aquele momento que o candidato sai e fica só os pastores, né? Aí a gente perguntou, alguém perguntou o que os irmãos acharam das respostas e tal, e o pastor disse assim, ok, ele respondeu tudo que a gente treinou para ele responder. Mas se vai cumprir a gente não sabe, né? Infelizmente, em alguns casos, a gente sabe que tem sido assim, né? Respondem o que a gente quer ouvir, mas depois não cumprem tudo que se comprometem. Nesse tempo que eu estou me referindo, ainda não existia esse termo aí de fidelidade doutrinária e tal, né? Mas é interessante que, de fato, isso acontece, né? Meus queridos pastores, pensando na igreja como sendo autônoma, tendo direito, né, o dever ela se autogoverna, ela não precisa sofrer ingerência da convenção,
Como a igreja deve ser governada à luz da nossa declaração doutrinária? Há algum princípio que deve ser seguido? Ou cada igreja pode fazer o que quiser, de fato? Ou à luz da declaração há alguma coisa que deve ser observado pelas igrejas? Eu vou começar com o pastor Cremilson e depois os outros podem ir falando. O som está desligado, pastor. Ih, eu tive um problema aqui. Já voltou. Então, voltou, né? Eu estou Isso. com a instabilidade aqui na internet. Bem, em relação à nossa declaração doutrinária, nós percebemos claramente que há uma afirmação acerca da forma de governo. Há uma afirmação de um governo democrático. As igrejas batistas, elas se governam democraticamente. A democracia, ela automaticamente pressupõe a autonomia. Não há como nós termos igrejas com sistemas de governo democráticos se elas forem autônomas. Então, são tópicos, né, de discussão aí intimamente ligados, autonomia e democracia. Porém, as igrejas batistas, elas chegam a essa convicção, como já afirmamos, a razão de ser da nossa declaração doutrinária, elas chegam a essa convicção por causa das Escrituras, por causa daquilo que a Escritura diz. Porque a autoridade da Bíblia é um dos princípios fundamentais dos batistas. E o senhorio de Cristo, seu princípio mais básico, né? Bom, mas quando nós vamos às Escrituras, nós vemos que, por exemplo, lá em Atos capítulo 6, quando houve a necessidade ali de atender as viúvas, a igreja foi convocada a escolher alguns indivíduos que nós, posteriormente, tomamos conhecimento que se tratam de diáconos. Nós vemos em Atos capítulo 15, lá nos versículos 22, 25, 28, nós vemos claramente que há uma decisão ali tomada numa concordância entre apóstolos, anciãos, né, presbíteros, e a igreja, né, a igreja reunida. E tudo isso, no versículo 28, se não me engano, diz que tudo isso é expressão da vontade de Deus, né? Pareceu bem ao Espírito Santo, né? Então, é muito importante a gente relembrar esses princípios, porque eles fundamentam a nossa declaração doutrinária. Então, o governo democrático, para nós, é essa ideia de que a igreja se reúne em assembleia e ela delibera acerca dos seus assuntos administrativos. Isso precisa estar muito claro para nós, que essa é a direção bíblica para a igreja. Nós precisamos fazer a manutenção dessas convicções, uma vez que elas estão afirmadas na declaração doutrinária e elas brotam das Escrituras, né? Nós cremos assim. Então, para que essa autonomia seja real, a igreja precisa ser governada democraticamente. Ou seja, não há um dono da igreja local, não há uma comissão, um grupo que detém o poder da igreja local, mas a igreja reunida em assembleia, ela delibera. E as decisões ali tomadas, volto a dizer, né, ratificando aquilo que o pastor Judson já afirmou, que são decisões de caráter administrativo, mas não de caráter doutrinário. A igreja ela vai exercer o seu governo democraticamente, que nós chamamos de governo congregacional, a congregação reunida, mas ela não vai deliberar sobre questões doutrinárias. Ela não vai decidir, por exemplo, o que é bíblico, né, se é bíblico existir um pastor ou não. Ela não vai definir se existe inferno ou se existe céu. Na verdade, a igreja local, ela, uma vez tendo subscrito a declaração doutrinária, ela afirma crer que a Bíblia diz aquelas coisas que a declaração afirma também. Então, ela vai deliberar sobre questões administrativas, isso não por vontade do pastor ou por vontade do membro A ou B, mas a igreja reunida vai votar, e por voto comum, como nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 26, por voto comum, ela vai tomar
as suas decisões, seja na escolha do seu pastor, seja na escolha dos diáconos, na compra de um terreno, no emprego dos seus recursos de um modo geral. Assim, a igreja vai exercendo a sua autonomia, sendo governada democraticamente. Qualquer outra forma de governo descaracteriza a autonomia. Por exemplo, se nós tivermos o governo de uma igreja sobre outra, nós já descaracterizamos o governo democrático e a autonomia, porque a democracia pressupõe autonomia. Se não há autonomia, então não está existindo a democracia. Então, se eu tenho o governo de uma igreja sobre outra, por exemplo, a primeira igreja batista do bairro Manuel Correia, a igreja que eu pastoreei, vamos imaginar que ela governasse mais 5 igrejas. E essas 5 igrejas, elas prestassem contas à primeira igreja batista do bairro Manuel Correia, e de modo que o pastor da primeira igreja batista do bairro Manuel Correia, ele exercesse liderança sobre aquelas igrejas. Esse é um outro tipo de sistema de governo, não é o nosso. A nossa declaração doutrinária, no seu artigo 8º, ela afirma o governo democrático. A Bíblia, nós entendemos que também faz essa afirmação, ainda que nós percebamos isso de maneira mais clara nos relatos de Atos, mas é uma afirmação bíblica. Então, nós entendemos que outros tipos de governo, elas vão descaracterizar o papel do oficial, o papel do pastor, e descaracterizar o governo da igreja e, por conseguinte, vão desfazer a autonomia da igreja. A igreja deixa de ser autônoma. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Estou falando do sistema de filiais. Isso, lamentavelmente, tem se tornado comum, mas isso não está alinhado com a declaração doutrinária. É um desvio da declaração doutrinária. A nossa forma de plantação de igrejas, a nossa forma de expansão é por meio de congregações. Essas congregações, elas recebem o investimento da igreja que ela plantou ali, ela recebe investimento até que ela tenha condições de se conduzir. Então, não há filiais, não há um estilo de governo empresarial, o estilo McDonald's, né? Não há esse tipo, isso não é sustentado pela declaração doutrinária, essa rede de igrejas. Né? Então, por exemplo, por conta desse tipo de anomalia, acontecem coisas estranhas. Por exemplo, citei o exemplo aqui da igreja que eu pastoreei, né? Primeira Igreja Batista no bairro Manuel Correia. Eu poderia ter Primeira Igreja Batista no bairro Manuel Correia, no bairro do Peró, em Cabo Frio. Primeira Igreja Batista no bairro Manuel Correia, no bairro Peró. É uma coisa estranha, porque seria a marca sendo divulgada, sendo propagada, seria uma filial. Isso não se adequa aos princípios batistas. Isso, nesse caso, pastor Rui, estaria fora, então, daquilo que nós entendemos pela declaração doutrinária. Qualquer outro tipo de governo que não seja democrático, ou seria possível, por exemplo, uma democracia, como acontece com o governo brasileiro, né, representativa, tendo a Câmara, né? Como é que seria isso, pastor? Como é que é a sua opinião sobre esse assunto aí? Eu vou falar sobre esse representativo, mas também eu queria voltar um pouco no ponto do Cremilson, pastor Cremilson, se me permitem. O artigo 8 da nossa declaração diz o seguinte: igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas, após a profissão de fé. Aí, no número 2 do artigo 8 diz o seguinte: as igrejas neotestamentárias são autônomas, têm governo democrático, aí por aí vai. O que isso quer dizer? Que se ela não for local, ela primeiro está contra as escrituras, porque a gente vê a carta aos Coríntios, né, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Efésios, aos Tessalonicenses, as cartas das igrejas em Apocalipse, né, as 7 cartas é dada a cada igreja local, né, para que cada igreja local corrija os seus erros, ou cada igreja local tenha os seus elogios. Então, a Bíblia ela vai demonstrar a igreja local. E já vou entrar na questão do governo representativo, né? Porém, Atos 14,
Atos 14, verso 23, diz o seguinte: e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, o encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Se não me engano, a palavra aqui é keritonel, eleger mediante levantar de mãos. E aqui fala de Listra, Icônio, por aí vai. Eles foram em cada localidade, plantaram igrejas, e os irmãos daquelas igrejas os oficiais escolheram os pastores por comum consentimento. Não foi Antioquia que abriu uma franquia de igrejas, uma rede de igrejas. Primeira igreja batista de Antioquia em Listra. Não foi isso que ocorreu. As igrejas entendiam que os irmãos de outras localidades deveriam crescer, amadurecer e gerir a sua própria igreja e escolher os seus líderes. Isso tendo os apóstolos lá. Né? Então, é uma deformação a rede de igrejas. Eu respeito as pessoas que têm, eu não estou julgando aqui a piedade delas, não estou julgando aqui a seriedade, nada disso. Estou dizendo o seguinte, é uma deformação, né, da nossa eclesiologia baseado nas escrituras e na declaração doutrinária. É criar uma denominação dentro da denominação, o que eu acho que a longo prazo é muito perigoso, porque algumas dessas igrejas talvez serão mais potentes e terão uma arrecadação maior com suas redes do que as próprias convenções estaduais e juntas. E no futuro isso pode implodir. Né? Agora, voltando à pergunta do pastor Joaquim, né, a gente observa aqui que foi por comum consentimento. A gente observa em Atos 6 que pareceu bem aos apóstolos com toda a igreja escolher aqueles 7 que iam servir as viúvas, né? A gente observa no livro de Atos, a gente observa em 1 Coríntios capítulo 5, que a igreja, embora fosse a opinião de Paulo, que deveria excluir aquele homem incestuoso, a igreja tinha que fazer isso, né? Quando Paulo fala que aquela pessoa que cometeu um pecado contra ele é um debate se era homem incestuoso, 1 Coríntios ou não, lá em 2 Coríntios, né? Mas aquela pessoa deveria ser readmitida pela igreja, embora fosse a opinião de Paulo que aquele homem deveria ser readmitido. Mateus capítulo 18 fala, o irmão pecou contra ti, vai falar com ele, não te escutou, leva 2 testemunhas, se não escutou esses 2 ou 3, dize à igreja. Você não observa uma escadinha, porque aí deveríamos ter um governo tripartido numa igreja, né? Os pastores na cabeça, os presbíteros embaixo, seria um governo presbiteriano, né? E depois os diáconos e depois o povo. Na verdade, o governo da igreja, ele não é legislativo, ele é executivo. Ele executa aquilo que a Bíblia já estabeleceu nas suas normas, né? Ele não é legislativo. Ele executa as escrituras. E quem executa é a igreja. Por quê? Porque tem um princípio por trás. O sacerdócio universal de todos os santos. Todos os santos são sacerdotes. O pastor, ele é um servo da igreja. Ele não é o sacerdote entre leigos. Todos são sacerdotes. Entendo eu que um governo representativo, eu sei que é mais prático, eu sei que é mais fácil. A questão não é se é mais prático ou mais fácil. A questão é se é bíblico. E eu vejo escrituras que toda a igreja decide em consentimento. Mas às vezes não dá. Por isso que é importante a unidade da igreja, o amor fraterno entre os irmãos, para que a gente possa experimentar, como eu disse, os irmãos em consentimento, concordando, né? Então é mais difícil, talvez seja, né? Mas o caminho das escrituras, o caminho da vontade de Deus tem esses desafios, né? Porque você tem um colegiado que decide pela igreja, você faz com que o povo não amadureça. O povo não amadureça, você faz com que as pessoas não cresçam na fé e que deleguem decisões a outros, né? E também elas vão reclamar depois dessas decisões quando não concordarem. Quando a igreja decide, a igreja decidiu. Quando a igreja acertou, a igreja acertou. Quando a igreja errou, a igreja errou. Então eu entendo que o governo democrático é a melhor forma de governo e é aqui a nossa declaração doutrinária, escrituras, que é a base da declaração, ela vai afirmar autônoma e democrática. Então, rede de igrejas ou um governo representativo, entendo eu que foge da nossa posição e daquilo que entendemos como escritura na questão de eclesiologia. Pastores, nós estamos vivendo um momento atípico, né, em função da pandemia aí do Covid,
E é interessante porque nesse período nós fomos proibidos, né, em muitas localidades, proibidos de reunir o nosso povo e de celebrar cultos no templo. E essas práticas comuns a nós, por exemplo, assembleias, o próprio culto, né, propriamente dito, ficou, na maioria dos lugares, sem poder ser realizada, né? E, além disso, alguns lugares começaram, então, a criar um sistema aí, tudo online, né? E as assembleias e as situações foram sendo todas online. E parece que querem criar... Eu li agora esses dias, né, alguém mandou um link para mim de uma igreja totalmente online, criada aí pela rede social. Como isso... como entender uma igreja batista nesse sentido, né? Como se aplicaria essas questões? Só um comentário rápido de vocês aí a respeito desse assunto, nem está na nossa pauta, mas é bom pensar um pouquinho sobre isso nesse tempo tão difícil que a gente vive, né? Pensar um pouquinho como é que fica esse governo de igreja, essa prática de igreja, numa situação desse tipo. Eu vou deixar o pastor Júlio falar um pouquinho, porque ele está falando pouco hoje. E depois, pastor, os demais podem falar. Só peço que sejam mais objetivos e mais breves, porque a gente tem outros assuntos aqui, então não vai dar tempo, né? Normalmente eu sou um dos que mais falam. Mas então vou te cortar. Vamos lá. Deixa eu só recordar aqui o nosso saudoso pastor Dineuci, né? Na questão de democracia e governo, ele separava da seguinte maneira: a igreja tem um governo teocrático e tem uma administração democrática, para a gente não confundir a cabeça de quem não entende, né, sobre governo e administração. Então, o governo da igreja é sempre teocrático. Cristo é a cabeça da igreja, né, nosso Deus. E quando nós nos reunimos democraticamente, nós só podemos tratar de assuntos administrativos. O restante é com Deus. É o Senhor quem edifica a sua igreja. Nós não podemos esquecer de maneira nenhuma. Nós, homens, nós não temos o direito de alterar isso. Boa lembrança, pastor. Com relação à questão das igrejas também, nós não trabalhamos com o sistema de igreja de franquias. Não existe isso. Igreja, cada uma é autônoma, como foi dito aqui. Com relação agora ao que o Joaquim falou, nosso comentário sobre igrejas online. Nós podemos até resolver algumas questões quando há uma impossibilidade de nos reunirmos, tratar de algumas questões online, mas reunião tipo ceia online, batismo online, esses modismos que estão aparecendo aí, impossível. Isso aí é para uma igreja reunida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala: quando vos reunis para a ceia, vocês não estão, na verdade, celebrando a ceia. Não é para melhorar, mas estão piorando. Então, quando ele diz o termo reunis, então a ideia é que a igreja esteja no mesmo lugar, tanto para a celebração da ceia do Senhor, quanto para a celebração de batismo, quanto para os seus cultos. O certo é a igreja estar reunida no mesmo lugar. E esses modismos, nós não temos condições de aceitar isso como sendo algo normal para a nossa denominação. Alguém mais quer falar sobre isso? Senão eu vou passar para outra pergunta aos irmãos. Eu queria só fazer uma observação, que quando a gente pensa, né, em ceia online, por exemplo, né, uma figura que é muito querida e que sempre está presente por ocasião da celebração da ceia, desaparece e perde a função, né, que é o diácono, né? O diácono, por ocasião da ceia online, ele desaparece e perde a função, porque numa ceia online, o indivíduo, na sua própria casa, ele mesmo se serve. Então, ele tira uma característica fundamental da ceia, que é o recebimento, né? Algo que a gente recebe. O próprio Jesus, ele partiu, ele distribuiu essa distribuição, esse recebimento. Isso está presente no contexto da ceia e nas nossas igrejas, quem exerce essa função são os diáconos, né? Então, assim, essa figura desaparece por ocasião da ceia online, entre outras coisas que vão desaparecendo e há margem para muita coisa
que nós não subscrevemos, né? Que nós não concordamos. Já vi, inclusive, falando que poderia substituir por suco, né? O suco, pode colocar um suco de laranja, o que você tiver, um guaraná na sua casa, Coca-Cola, biscoito, creme cracker, isso é um absurdo. Sobre a questão que eles vão argumentar que, e realmente não é um sacramento, não tem nenhum poder substancial os elementos, porém, a nossa declaração, e o tema é a eclesiologia à luz da declaração doutrinária, ela diz o seguinte, no artigo 9, né, ali o ponto 4, a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, e lá em 1 Coríntios 11, como falou o pastor Judson, no verso 17 fala o seguinte, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, senão para o pior, é uma crítica, mas vos ajuntais, verso 18, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, né, e ali no verso 34, mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntais para juízo. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida. Se alguém argumentar, mas a igreja está reunida online, então eu posso dar a ceia, fazer a ceia, você está ensinando aos irmãos que a presença online é tão importante ou tem o mesmo peso que ir ao culto ou que ficar com os irmãos juntos. Depois que acabar a pandemia, não reclamem que ninguém querer voltar para a igreja. Não reclamem que ninguém vai querer voltar para a igreja. Então isso é um erro. Por quê? Porque nós não assistimos culto. Não é sacramento o culto. Nós cultuamos conjuntamente com o povo de Deus. Nós não assistimos a ceia. Nós ceiamos com o povo de Deus. Então essa ideia de ceia online, ela faz todo sentido num sistema sacramental, onde o sacerdote impreta a bênção sobre o elemento, você toma o elemento e é abençoado por tomar. Faz todo sentido nesse sistema. Porém, como entendemos que é um memorial, infelizmente cada vez mais batistas entendem que não é um memorial, eu acho isso incrível, mas como entendemos que é um memorial da igreja reunida e que nós não temos um poder mágico nas mãos para fazer com que haja alguma coisa mística nos elementos, então, se ela é um memorial da igreja reunida, a igreja tem que se reunir para relembrar o que aconteceu, que foi a morte de Jesus Cristo. Então, a ceia online, embora pareça caridoso, vamos dar a ceia, é um momento difícil, parece muito bonitinho, você não está pensando e não está fazendo exegese sobre o texto. Né? Quando vos ajuntais num lugar, quando vos reunir na igreja, é a mesma coisa. Então, eu vou casar online e nunca vou encontrar minha esposa porque está valendo. Não existe isso. Não existe. E também, como já falei e reafirmo, nós não assistimos culto. Nós cultuamos. A ideia de ser eu estou assistindo o culto, você pode assistir um culto, você não está participando dele. Né? É necessário, sim, que a igreja se reúna. É necessário, isso é fundamental. Tanto é que as pesquisas mostram que nos Estados Unidos muita gente não pretende retornar às igrejas. Será que a pregação dos pastores, que os cultos online têm o mesmo peso e importância da igreja reunida, não é um dos fatores que faz com que quase 60% das pessoas pensem que não voltar ou não sintam falta da igreja? Porque você tem na sua casa, você tem um iFood religioso na sua casa, você senta no seu sofá, você assiste, vai no WhatsApp, fica ali, vai ali, pega uma pipoca, vai no banheiro, tá ali e tá tudo certo. Né? Então a gente tem que pensar melhor a longo prazo, o que isso vai acarretar, né? O que isso vai ocorrer. Membros online, talvez, pessoas que você não caminha junto, não convive junto, não sabe como é a vida, vê só o rosto da tela no computador, amém, glória a Deus, ele deve ser crente. Isso é muito perigoso mesmo. Pastor Joaquim, eu posso acrescentar um comentário aí? Pode. Eu já mudei nossa pauta aqui, porque vai entrar o assunto da ceia. Então, nós já estamos falando disso, a gente aproveita para tratar desse tema de uma vez. Neste caso aí, como o pastor Rui disse, nós ainda temos uma outra interrogação. Muitas pessoas acreditam que ela é a igreja, lá onde ela está. Mas, veja, quando nós ouvimos ou quando nós lemos a palavra de Deus, aí para a igreja é aquele corpo reunido. Então, quando a pessoa está em casa, ela não é a igreja.
ela é um membro da igreja, mas a ceia é para a igreja reunida. Ela quer dizer que quando ela está num determinado local onde todos estão ali, aí sim, ela é igreja. Fora disso, é um membro da igreja. Então, infelizmente, não há possibilidade de nós entendermos que a ceia possa ser administrada na casa de cada um. Muito bem. E aí, continuando nesse assunto de ceia, meus irmãos, nós temos na nossa declaração doutrinária, né, o artigo 9, se não me engano, item 5, né, que trabalha a ideia da ceia como memorial, né, para nós batistas. Eu gostaria que os irmãos explicassem isso para os demais, a ideia do que é ser a ceia memorial, e por quê, no que difere com a ideia dessa visão que a gente foi citado aqui, sacramentalista, né, do batismo ou da ceia ser um meio de graça, ou do Cristo estar presente misticamente aí nos elementos. Como os irmãos veem isso e podem dizer para a gente? O que seria, então, a ceia memorial? Por que escolhemos assim? Por que defendemos isso? E as igrejas que praticam de outra forma seriam ou estariam fora dessa declaração doutrinária. Então, como nós vamos entender essas igrejas à luz dessa declaração que nós temos? Quem gostaria de começar? Levanta a mão. Ou abre o microfone. Deixa eu falar aqui. Pastor Júdice, fica à vontade. Primeiro, eu quero deixar claro que nós não estamos aqui dizendo que as outras estão erradas. Sim. Nós estamos falando do nosso arraial, né? Arraial Batista. Então, se existe uma outra denominação que pratica de outra maneira ou pensa de outra maneira, nós não estamos falando para essas pessoas. Nós estamos falando para quem se diz signatário da Declaração Batista, da Convenção Batista Brasileira, da Declaração Doutrinária. Exato. Então, a ceia, como memorial, ela não tem nenhum poder místico. Ela não tem nenhum poder para abençoar a pessoa. Eu acho até interessante que eu não tenho mais visto isso, mas alguns anos atrás eu via, no dia que era o dia da ceia, vamos falar, a igreja tinha aquele dia determinado, né? A igreja estava lotada de gente, né? Todos aqueles irmãos que nem via, o mês inteiro, aí ele aparecia lá no dia da ceia, né? Eu achava aquilo impressionante aquilo. A ceia não tem nenhuma bênção especial, não é sacramento, é um memorial. O Senhor Jesus mesmo diz a respeito disso, para que vocês se recordem de mim, né? Em memória do que eu fiz pela igreja. Então, nós não podemos entender uma outra maneira, além daquela que o nosso Senhor, cabeça da igreja, já disse que é. Ok. Mais alguém quer falar sobre esse tema, ceia? Em relação ao memorial, eu acredito que é importante recordarmos, né, que aparece na nossa declaração doutrinária, mas é algo que o próprio Jesus, em Lucas 22:19, ele diz: fazer isto em memória de mim. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:23, ele diz que ele estava transmitindo aos coríntios aquilo que ele recebera do Senhor, ou seja, ele estava cumprindo a ordem de Jesus, aquilo que Jesus lhe revelou. Então, o que Jesus falou é o que nós devemos cumprir. Nós entendemos que a ceia memorial, ela não carrega consigo nenhuma espécie disso, nós entendemos por memorial, ao que nós fazemos em memória de Cristo, aludindo ao sacrifício de Cristo. Os elementos nesse contexto, eles têm um caráter simbólico, eles não carregam consigo nenhum poder, nenhuma energia, não há... Ninguém vai ser curado porque participou da ceia, e por essa razão é que nós não incentivamos essa prática mencionada pelo pastor Judson, né? De, olha, hoje é o dia próximo domingo é ceia, não deixe de vir. A ceia é uma celebração que faz parte da vida da igreja. Veja, a nossa declaração doutrinária diz que se trata de uma comemoração, é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo. Ela é simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e vinho. Então, veja, nós utilizamos os elementos como simbólicos, mas existe algo que alguns sociólogos já chamaram de religiosidade popular. Existe uma influência presente, eu acredito que em todas as
denominações, salvo, né, assim, em relação à ceia, salvo aquelas que já têm essa convicção. Mas existe uma influência, uma espécie de declaração doutrinária não oficial, algumas crenças que as pessoas carregam a respeito da própria ceia e de tantas outras coisas que nós praticamos, atribuindo um caráter místico a essas coisas, né? Por exemplo, né, não sei se os irmãos já tiveram curiosidade de verificar, eu certa vez verifiquei a declaração de fé da CGADB, né, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, e lá há a afirmação da ceia memorial. Mas, quando nós observamos a prática, me parece que o memorialismo não é algo que se observa no contexto assembleano, porque há essa ideia não formalizada de que existe algum poder, existe algo diferente na ceia, mas, na verdade, essa ideia não tem fundamentação bíblica. O sacramentalismo, que é aquilo que nós mencionamos anteriormente, se trata dessa atribuição de algum poder, alguma natureza mística aos elementos da ceia e a própria ceia em si como rito. Porque no catolicismo tem uma conotação, né, um ritual, né, que ali, por meio da consagração, o padre ele realiza e a pessoa ali ela vai receber uma bênção, e em denominações protestantes há também uma conotação de sacramentalismo, porém no sentido de meio de graça, né, de que as verdades, as promessas bíblicas são imprimidas de maneira mais forte nos corações e tal, porém, né, nós não cremos assim, não encontramos fundamentação bíblica para essas afirmações. É óbvio que o momento da ceia é um momento de edificação, é um momento de comunhão, assim como a celebração do culto, o estudo das escrituras, né? Então não é algo que está acima das outras atividades da igreja. É um momento solene, é fundamental, uma ordenança do Senhor a prática da ceia, mas não há nenhum poder emanando de forma diferente, não há uma presença diferente de Jesus por ocasião da ceia. Há pessoas que creem assim, que Jesus está presente de forma diferente. Certa vez eu ouvi uma irmã compartilhar que na igreja que ela frequentava, o pastor ele colocava até luva para manusear os elementos, por atribuir assim, um caráter sagrado, né, aquilo. Então, às vezes as pessoas podem até estranhar esse tipo de prática, mas lá no fundo o que elas creem deveria levá-las a... Microfone. Seu áudio parou, pastor. O microfone parou. Pastor Clemilson, está sem áudio. Pastor Clemilson. Bom, eu aproveito para poder... Está ouvindo? Está sem áudio ainda. Está sem áudio. Pastor Clemilson. Que pena. Esse pessoal que quer libertação com a ceia, eu digo assim, vem para a EBD, porque a EBD liberta muito mais do que a ceia. Queria só complementar rapidinho ali com o pastor. Assim. Pode falar. Alguns vão nos acusar de não dar importância à ceia. Pelo contrário, por entendermos que ela é memorial, nós damos importância ao que ela proclama. É uma cerimônia de proclamação também da vinda de Cristo, do sacrifício de Cristo. Nós batistas, nós damos muita importância à ceia. Só que nós não acreditamos que tem uma presença de Jesus 2.0 na ceia. Por quê? Porque ele já está na igreja, já está presente entre os irmãos, ele já habita no meio do seu povo, né? Certa vez uma pessoa falou que era um memorial e um sacramento que ele estava presente. Eu falei, você já viu um memorial com a pessoa presente? Memorial você faz quando a pessoa não está presente. Isso que é um memorial. Se é um memorial, então não há presença dele no pão e no suco. Aí eu argumentei, se ele está presente no pão e no suco, ele deveria estar presente na água do batismo. E não está na água do batismo. Por isso que nós damos importância. É um memorial, é muito importante. O crente deve ir no culto de ceia, mas não porque vai tomar o suquinho, vai ficar poderoso. Não isso. Porque ele está proclamando
com aquela celebração que Jesus Cristo morreu, que ele foi sepultado, ressuscitou e voltará. É por isso que ele tem que fazer isso. Muito bem. Agora, pastores, pensando ainda nesse assunto da ceia, para a gente concluir esse tema, como é que fica essa história que, por exemplo, alguns que querem tomar a ceia em casa, né? Uma pessoa que está lá doentinha há muito tempo, não pode participar do culto, e aí alguém vai lá levar a ceia para ela. Como é que fica isso à luz da nossa declaração doutrinária? Não é? Pastor Canilson, por certo, esse som aí que você falar um pouquinho. Mas vamos lá. Conseguiu? Tá saindo bem, Wilson? Tá saindo. Tá bom, né? Eu acho que é a minha gesticulação que às vezes esbarra aqui. Você tá empolgado. Tô muito empolgado, né? Bom, mas como a gente já afirmou, né? E a gente se remete à nossa declaração doutrinária, a afirmação de que a ceia é uma cerimônia da igreja reunida e, portanto, não se encaixa essa prática de levar a ceia em casa, mas também, como já afirmamos, né, o pastor Rui mencionou, a Bíblia ela faz afirmações muito claras a esse respeito, né? Atos capítulo 20, versículo 7, por exemplo, a igreja se reuniu ali naquele momento em Troade para partir o pão. Então, eles se reúnem, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ele faz a observação de que as pessoas tinham casa para comer, né? Eles não precisavam ir à reunião da igreja para se alimentar. Ele estava fazendo uma crítica a uma prática dos coríntios. Fala assim, olha, você quer comer, quer encher a barriga? Vai comer na sua casa, vocês têm casa para comer. Ou seja, o local onde eles se reuniam não era a casa deles. Eles estavam se reunindo num local que eles haviam separado para as reuniões da igreja, para o culto, haviam dedicado ao culto. Essa afirmação de Paulo exclui a igreja online, né, porque as pessoas saem das suas casas para se reunir, e também exclui, que eu entendo que há uma relação estreita aí entre os fundamentos da igreja online e a prática de levar a ceia em casa. Porque só leva a ceia em casa quem entende que é possível que num destacamento, né, num grupo separado da igreja, as mesmas coisas que a igreja realiza enquanto igreja local podem ser realizadas. Só quem acredita nisso é que vai levar a ser. Além disso, há a crença uma espécie de sacramentalismo, né? Porque a pessoa crê que a ceia confere graça. O irmão não pode ficar sem ceia. Quando a gente olha para as escrituras, né, a gente pensa nos enfermos, Tiago capítulo 5 fala, se alguém está enfermo, chama os presbíteros da igreja. Mas naquele texto não há menção da celebração da ceia. Né? O que acontece ali, e Tiago faz questão de ressaltar, é que a oração da fé salvará o doente. Né? Então, se a ceia tivesse essa importância e esse papel no tocante aí ao cuidado com os enfermos, Tiago teria mencionado, mas ela não aparece. Então, não há como justificar essa prática. E, na verdade, nós batistas temos sempre combatido esse tipo de prática ao longo do tempo. Lembro-me de muitos concílios em que essa pergunta foi feita, e quando alguém sinalizava que concordava com essa prática, sempre havia uma confrontação, mas exatamente aquilo que nós criticávamos, né, aquilo que nós condenávamos no passado, agora ganhou uma fundamentação com a igreja online, né, porque aqueles que condenavam o levar a ceia em casa, agora levam a ceia em casa por meio da internet, né? Então, é uma contradição, né? O fato da ceia ser uma celebração da igreja reunida exclui a prática de levar a ceia em casa. O fato da ceia ser um memorial exclui a prática de levar a ceia em casa, porque a Bíblia não define uma periodicidade para a celebração da ceia. A nossa declaração diz que tem que ser, né, nós vamos celebrar até a vinda de Cristo, que é o que a Bíblia diz. Nós vamos contar, mas não há uma periodicidade definida. Outra coisa, a Bíblia não estabelece urgência para a celebração da ceia. O que significa isso? Nós vemos, por exemplo, em Lucas 23, quando o ladrão da cruz, ele professa ali
Nós cremos que ele professa a fé em Cristo, né? E Cristo diz, hoje estarás comigo no paraíso. Ele é salvo sem a necessidade do batismo, que mostra que não há urgência na celebração do batismo, porque o batismo não é necessário para a salvação. Assim, a ceia também não é necessária para a salvação. Se não há urgência para uma ordenança, ou seja, o batismo, não há urgência também para outra. Nós não temos que da noite para o dia, porque agora estamos num momento de pandemia, temos que celebrar a ceia. Não, nós podemos esperar. Podemos esperar o momento em que a igreja estiver reunida, como a Bíblia diz, para celebrarmos a ceia. Não precisamos levar a ceia na casa de ninguém, mas nós vamos aguardar o momento que possamos nos reunir para celebrar a ceia. Muito bem, meus irmãos. Pensando um pouquinho ainda de ceia, para a gente pensar e caminhar para o final, né, desse assunto, claro, nós falamos aí, trabalhamos, sempre pensamos, né, nesses dois assuntos, batismo e ceia, como sendo ordenanças, faz parte da nossa fé, daquilo que nós temos como batistas, principalmente nós batistas tradicionais, né? Como é que fica aí nessa questão de ceia, de aplicação da ceia, se existem outras igrejas que praticam outro tipo de batismo, não é, que não seja o que nós defendemos, que é por imersão, e como é que fica essa relação da ceia? Porque aí nós entramos nos nossos manuais de eclesiologia, nós temos aí a lógica do batismo da ceia restrita, ultra restrita, livre, não é? E como é que seria a prática batista aqui para a gente, pensando à luz dessas questões, por exemplo, de outros tipos de batismo em outras denominações, como a gente vai fazer? Como deve ser a nossa prática nas igrejas batistas tradicionais? Pastor Rui começa, depois pastor Judson, pastor Clemilson acabou de falar, fica por último. Mas tem que falar, viu, pastor? Fica à vontade. Bem, a nossa declaração no artigo 9, ela vai tratar do batismo e da ceia. Então eu começo, né? O batismo consiste na imersão do crente em água após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador único, suficiente pessoal. Simboliza a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida e identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também prenúncio da ressurreição dos remidos. O batismo é a condição para ser membro de uma igreja e deve ser ministrado sobre a invocação do nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A declaração doutrinária, e nós acreditamos que ela está correta naquilo que diz. Então aqui tem algumas afirmações. Primeiro, o batismo consiste na imersão do crente em água. O que isso significa? Que, primeiro, é credo do batismo. É necessário que a pessoa se arrependa e creia. Eu não vou precisar aqui nos inúmeros textos favorecendo o credo do batismo, porque eu sei que não existe textos favorecendo o pedobatismo, que é o batismo de infantes sem fé. Né? Não existe, é um deserto de textos. Então, eu não preciso provar isso. Me dou o direito de prosseguir nisso. Então, nós entendemos que quem se batiza, quem deve ser batizado, melhor dizendo, é o crente. Logo, aquelas denominações que praticam o batismo de não crentes, né, o pedobatismo, a gente, para se manter fiel às escrituras, o que o eunuco falou? Aqui tem água, o que impede que seja batizado. É lícito se creres, né, e se manter fiel à declaração doutrinária, nós não deveríamos aceitar o batismo de não crentes. Isso seria além, entendo eu, do ferimento daquilo que a Bíblia diz, um problema com a igreja co-irmã. Por quê? Porque se aquela igreja aceita um pedobatista e não batiza, a gente não rebatiza, a gente batiza a gente que foi batizada errada. É isso. Né? Se aceita um pedobatista e depois quer passar para outra igreja local, aí cria um imbróglio grande, porque eu sei que a igreja é autônoma, mas aí você vai recusar a carta de transferência de um irmão de uma igreja co-irmã, porque a igreja co-irmã errou naquilo que ela disse que acertaria quando subscreveu a declaração doutrinária. Então, entendo eu que nós não devemos aceitar o batismo, o pedobatismo, e o texto aqui é claro, imersão, batismo, ele é, de acordo com as escrituras e com a nossa declaração doutrinária, é imersão. Embora existam pastores que não tenham problema com a aspersão, eles, no ofício de seu pastorado, devem cumprir o estatuto de suas igrejas e a declaração doutrinária. Se eles querem ter a liberdade de aceitar a aspersão, então que eles
façam isso, entendo eu, longe da denominação, porque existe uma declaração doutrinária. Em relação à ceia, a mesma coisa. Por quê? Porque o artigo 9 vai dizer lá no item 6 que a celebração da ceia pressupõe o batismo bíblico. E o batismo bíblico, no artigo 6 não, no artigo 9, vai falar que é a imersão do crente. Logo, se não houve a imersão do crente sobre o Pai, Filho e Espírito Santo, não houve um batismo bíblico. Então, a ceia a pedobatistas não deve ser dada. Aí entraríamos na questão da ceia restrita. Entendo eu que, embora na igreja local que eu pastoreio, eu pratique a ceia restrita, né, entendo eu que a nossa declaração ela vai proibir mesmo a ceia dada a qualquer pessoa que não é batizada, tem gente que dá ceia até pra gente que não é evangélica, né, e a ceia pedobatista. Mas por que eu entendo que a ceia restrita é uma melhor maneira de celebrar a ceia? Porque a ceia expressa a comunhão. Aí vai ter uma pessoa que é sacramentalista e uma pessoa que é memorialista. Um tá achando que tá tomando o Jesus e tá comendo Jesus ali, que tá dentro do pãozinho. O outro tá praticando um ato memorial. Uma pessoa que foi batizada em uma igreja que aceita homossexuais, visita a tua igreja, você não vai perguntar, a tua igreja aceita gay? Você não vai perguntar isso. Você não vai fazer isso. Então ela vai estar participando do ato de comunhão com a tua igreja. Uma pessoa que não quer na Trindade, né, vai lá, visita a tua igreja e ela vai tomar a ceia. Entendo eu que a ceia ela deve expressar a comunhão. Porque Paulo fala que tomar a ceia errada é ruim. Quando você se ajunta para tomar ceia e não compreende a ceia, vocês não vos ajuntais para melhor, e sim para pior. Então entendo eu que pressupõe também a ceia a compreensão daquilo que estamos fazendo. Por isso, no meu entendimento, né, para tomar ceia, deve-se ter o batismo bíblico e um entendimento bíblico do que é ceia. Claro que existem irmãos da nossa denominação que não têm entendimento do que é ceia. Isso existe, a gente não vamos achar que não existe, existe. E do que é batismo. Aí cabe a sua liderança, seus pastores, instruir corretamente esses irmãos. Mas entendo eu que a prática batista no século XX sempre foi ceia restrita, né? Sempre foi isso. Né, por entender que esse é um momento de comunhão. E o batismo é a mesma coisa. Se você começar a aceitar o pedobatismo na igreja local, com o tempo, essa igreja vai se transformar, e que não é nenhuma crítica, mas ela vai se transformar em uma igreja congregacional, só congregacional, não batista, ou numa igreja presbiteriana com mais água. É só isso. Ela vai se tornar, vai perder a sua identidade. Alguém mais gostaria de comentar esse assunto? Eu gostaria de dizer assim, que como o pastor Rui falou, concordo com tudo que o pastor Rui falou. Infelizmente, existem algumas pessoas que são resistentes, né? E aí cria um pequeno problema para a gente, para não dizer um grande problema. Mas acontece que em Mateus 3, versículo 15, quando o Senhor Jesus procurou João para ser batizado, João disse para ele assim, não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Ele disse assim, olha, Jesus respondeu, olha, deixa por agora, por enquanto, para que cumpramos toda a justiça. Eu acho interessante que o nosso Senhor, ele se preocupou em cumprir toda a justiça, se preocupou em fazer a coisa certa. Agora, tem muita gente que não quer admitir em fazer o que é certo. Tem um coração duro. Né? Então, eu entendo assim, que uma pessoa, quando procura, uma pessoa que é crente, se ela se converteu, ela vai desejar obedecer ao Senhor Jesus. E se os irmãos, se nós formos dar uma olhadinha lá, eu até falei na igreja a respeito disso no domingo agora, todas as pessoas que foram batizadas desde quando Jesus foi batizado, desde quando João começou a batizar, João Batista, as pessoas que procuravam o batismo, elas iam voluntariamente procurar o batismo. Isso é o quê? Um desejo de obedecer. Se a pessoa sabe que batismo é mergulho, por que ela não admite obedecer? Por que ela resiste? Porque não deseja obedecer. Se ela não deseja obedecer, ela não é uma convertida, porque o crente de verdade quer obedecer ao Senhor Jesus. Então, eu entendo que a ceia,
eu pratico ceia restrita na minha igreja, e eu entendo que todo aquele que não foi batizado na forma como a Bíblia orienta, inclusive por causa do simbolismo que está ligado ao batismo, que é morrer e ressurgir, essa pessoa não foi batizada. Então, inclusive, eu quero dizer o seguinte, não existe batismo errado, só existe batismo ou não batismo, entendeu? Então, quando a pessoa não foi batizada, ela não foi submersa nas águas, ela não foi batizada. Essa pessoa ela não deve participar da ceia do Senhor, porque pela nossa declaração, a ceia do Senhor ela deve ser celebrada pela Igreja do Senhor e pressupõe batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. É isso que diz aí o artigo 9º, o item 6. Então, se a pessoa não está admitindo analisar que o que aconteceu com ela não foi batismo, então essa pessoa ela não está fazendo análise íntima do que ela está fazendo. Ela não está em condições de participar da ceia do Senhor. Então, não deve participar de forma nenhuma. Eu incluo aí o batismo por imersão de cunho sacramentalista, que também é um batismo, ou não batismo. Quando você é mergulhado, achando que a água tem poder mágico, e você vai nascer de novo porque mergulhou na água, de maneira literal, não entendendo que é um símbolo, aquilo também está errado. É um simbolismo. Eu faço, quando vem pessoas assim de outra igreja para a nossa igreja, eu costumo conversar com essa pessoa e procurar entender o que ela pensa a respeito de batismo, mesmo quando é de outra igreja batista. Se aquela pessoa não entende o batismo da maneira como é a maneira bíblica, eu faço ela entender. E se ela entende e aceita, ela vai ser batizada de novo. Agora, se ela diz para mim assim, pastor, fui batizado por imersão e eu entendo que o batismo é assim, de acordo com a Bíblia, e fala aquilo que eu vejo como algo que é bíblico, ok, tudo bem. Então, ele vai ser encaminhado para ser aceito como membro da igreja. Caso contrário, eu vou dizer, você precisa ser batizado de novo. Você precisa ser batizado, melhor dizendo. Queridos, nós já estamos chegando aí, passando um pouquinho de 1 hora, e eu queria fazer o último assunto, né? Pensando aqui ainda na nossa declaração doutrinária, que no item... Você não deixou, dá uma licencinha, você não deixou o pastor Cremilson falar a respeito do batismo? Já falou, ele vai falar desse outro assunto agora, porque senão a gente tem muito assunto. Ok. E aí, pastor Cremilson, se prepara aí, tá? No artigo 8º, né, sobre igreja, que é o que nós estamos tratando hoje, no item 3 fala sobre pastores e diáconos e chama de nossos oficiais, né? Eu gostaria que o irmão tratasse um pouquinho sobre esse tema, pensando sobre essa questão de critérios, né, para a escolha dessas pessoas. Recentemente nós fomos surpreendidos aí com algumas igrejas que estão faltando um pouco para assinar a carteira do pastor, né? Cobrando todos os direitos trabalhistas, todos os deveres trabalhistas, sem dar os direitos, né? Mas cobrando todos os deveres trabalhistas e essas questões todas. E a Bíblia nos manda olhar para critérios muito mais de qualificação de caráter, né, e de vida espiritual do que em outras questões. Pelo menos são os textos que a gente encontra em Timóteo e Tito, sempre voltado para um casamento estável, uma vida ilibada, né, vida de fé, apto para ensinar, coisas dessa linha. E eu gostaria que o irmão começasse então a nos mostrar nosso modo batista tradicional, à luz da nossa declaração doutrinária, a respeito desses assuntos. Tem com som aí? Pastor Cremilson. Joaquim, está ouvindo? Estou. Está conseguindo ouvir? Está meio travado aí, mas tá bom. Agora está saindo bem, tá bom. Interessante que essa sua pergunta, ela toca também num outro artigo da nossa declaração, né?
o artigo 11º, quando fala sobre o ministério da palavra, menciona no seu item 5, que quando um homem convertido dá evidências de ter sido chamado e separado por Deus para esse ministério e de possuir as qualificações estipuladas nas Escrituras para o seu exercício, veja, as qualificações têm sido, ao longo do tempo, reconhecidas pelos batistas como aquelas que estão descritas na Bíblia. Nós não podemos criar novas qualificações, mas nós vivemos num tempo em que o credenciamento para o exercício de qualquer função, né, ele requer, primeiramente, um diploma, né, e um diploma reconhecido pelo MEC. E isso, às vezes, acaba sendo também observado como critério, a titulação, né? A gente entra nesse âmbito da titulação. Nós vivemos num tempo em que as pessoas que possuem graduação de nível superior, elas buscam ainda mais formação para que possam responder às demandas do mercado de trabalho, para que possam concorrer em pé de igualdade nessa competitividade trabalhista que nós encontramos aí no âmbito secular. Então, com o passar do tempo, esse tipo de pensamento ele foi também ganhando espaço no meio das igrejas, né? Eu digo no meio batista também, principalmente, porque é o contexto que nós vivemos e nós estamos acostumados, que nós estamos experimentando. E isso acabou se tornando até uma exigência, né? Você, por exemplo, dependendo do porte da igreja, se exige, às vezes não formalmente, mas de forma mais velada, mas se exige uma formação stricto sensu, por exemplo, mestrado, doutorado. E isso acaba, como nós vimos nesse edital, né? O termo foi esse, né? Nesse edital que circulou pelas redes sociais, nós vimos lá o currículo vitae, né, como um dos requerimentos para que a pessoa pudesse participar do processo seletivo. Olha que coisa, né? É bem verdade que a igreja depois voltou atrás, né? Mas pelo menos foi isso que circulou também pela internet, reconhecendo o seu erro, porque de fato se trata de um erro. A Bíblia estabelece características muito mais associadas ao caráter do obreiro do que com a sua formação de nível superior. É claro que 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz que o pastor deve ser apto para ensinar. Mas o que o pastor vai ensinar? Paulo diz em Atos, capítulo 20, versículo 20, é o conselho de Deus. Então, o que o pastor deve anunciar, deve ensinar, é todo o conselho de Deus. Não é algo do seu entendimento, não é algo da filosofia secular, não é algo da filosofia humanista. Ele precisa apresentar todo o conselho de Deus. Ele tem que ensinar a Bíblia. É isso que o pastor tem que fazer. E por essa razão, as qualificações para o pastorado devem provir das Escrituras. Então, nós vamos a 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos a Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Então, nós vamos encontrar as qualificações dos ministros ali. É interessante que também nesse contexto aí, que nós encontramos, algumas vezes, a existência de outros oficiais em algumas igrejas, né? O que, na nossa compreensão batista, contraria não só a nossa declaração doutrinária, que fala de pastores e diáconos, mas contraria a Escritura, né? Porque quando nós vamos às Escrituras, por exemplo, em Atos capítulo 20, nós vemos de maneira bem evidente, né, que os termos utilizados para se referir aos obreiros naquela ocasião eram termos sinônimos. Por exemplo, Atos 20, versículo 17, diz que Paulo de Mileto, ele mandou a Éfeso chamar os anciãos, ou no grego o termo presbítero, né? Ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Quando nós avançamos ao versículo 28, Paulo fala a esses presbíteros: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja, ele chama os presbíteros de bispo e diz a eles: para apacentardes a igreja de Deus. Apacentar.
esse termo apacentar, literalmente significa pastorear, porque é derivado, o termo grego é derivado da palavra pastor, poimen. Então, nós percebemos aí que a existência de outros oficiais iria descaracterizar uma igreja como batista, porque a afastaria das convicções bíblicas manifestadas aí na nossa declaração doutrinária. E também a inserção de outros critérios para a escolha do pastorado, seja por ocasião da consagração, e o artigo da declaração que eu li, ele fala a respeito da consagração, mas também isso está diretamente ligado à sucessão pastoral. A gente precisa considerar, a igreja precisa depender de Deus, a igreja precisa lembrar do princípio batista mais básico, que é o senhorio de Cristo. A igreja precisa entender que o seu governo, como frisou o pastor Júlio, é teocrático. Então a igreja deve, em oração, rogar a Deus por um novo obreiro, rogar a Deus por um pastor e observar as qualificações bíblicas, porque muitas vezes observa-se o diploma, a experiência do indivíduo como administrador de empresas, mas não se observa o caráter dessa pessoa, tal como descrito em 1 Timóteo capítulo 3. O mesmo vale também para os diáconos, né? Nós vemos 1 Timóteo 3, a partir do versículo 8, há uma descrição das características ali. Então, a gente precisa considerar tudo isso na escolha de ambos, tanto pastores quanto diáconos. Precisamos observar o testemunho bíblico a respeito dessas qualificações e não ficarmos pensando em outros aspectos. É claro que existem características da igreja local, né, do contexto, que precisam ser apresentadas ao novo obreiro, né? O quanto que a igreja pode cooperar ali para o sustento do obreiro, isso ela vai compartilhar com o obreiro, mas isso não deve figurar num edital ou sei lá, algo como um emprego, como uma jornada de trabalho, até porque o ministério pastoral ele é sui generis, né? Ele tem características peculiares e não pode ser comparado a uma atividade secular. Então, eu entendo que... e aí, eu só quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu, às vezes, olho para os nossos irmãos de outras denominações que têm muito apreço às suas confissões de fé e entendo que, não necessariamente como eles, mas se nós, batistas, nós dessemos o devido lugar, né, à nossa declaração doutrinária, se nós entendêssemos a sua relevância, ela é relevante porque expressa convicções bíblicas. Entendêssemos a sua relevância, muitos dos desvios que nós vimos hoje, eles não seriam caracterizados, né? Eles não ocorreriam. Nós precisamos observar a Bíblia acima de tudo, mas nós já expressamos o que cremos acerca da Bíblia, nossa declaração doutrinária. E se a subscrevemos, se nos declaramos batistas, nós precisamos observar essas declarações. Nós evitaríamos muitos problemas, né? Muitas coisas, até questionamentos de membros da igreja são respondidos através da declaração doutrinária. Muito bem, gente. Nós estamos caminhando aqui para quase 1h30 de live, né? Faltam 7 minutos aqui para a gente encerrar. Mas eu gostaria ainda, pastor Rui, pastor Judson, se quiserem, podem responder rapidamente, de forma objetiva, um pouquinho falar sobre os diáconos, né? Essa declaração pressupõe apenas esses dois oficiais. Pastor Clebilson tocou nesse assunto, né? Mostrou aí essa questão da similaridade das palavras, né? Em termos de funções. E como é que ficam os diáconos nessa história da nossa declaração? Como eles se encaixam? Poderíamos ter outros oficiais ou não? Isso foi só para aquela época, a gente pode mudar isso hoje. Pastor Rui. Bem, a gente tem que diferenciar entre doutrina ou princípio bíblico de nomenclatura bíblica. A Bíblia não fala oficiais, ela não fala trindade. A nomenclatura, ela não é bíblica. Isso é óbvio. Porém, o princípio, ele é bíblico. Porém, existe um equívoco às vezes no nosso meio. Quando a Igreja de Jerusalém viu a necessidade de diáconos, ela tinha milhares de membros. Aí ela elegeu diáconos à igreja em comum acordo. Às vezes uma igreja com 10, 15 pessoas, 20, 30, né,
que não tem gente carente ou não tem os problemas que o diácono resolveria, que uma de suas funções é cuidar das questões materiais da igreja, nesse sentido, então não há necessidade de uma igreja com 30 pessoas ter 10 diáconos, né? Porque geralmente os 10 diáconos vão querer comandar a assembleia e o pastor. Não todos, né? Obviamente, isso não pode generalizar. Há diáconos bons, há pastores bons, há diáconos ruins e há pastores ruins, né? Então, entendo eu que quando a Bíblia descreve os diáconos, e lá em Filipenses 1:1 vai falar a carta aos bispos e diáconos com todos os santos, ele descreve sim os 2 oficiais e a existência deles lá em Filipos, uma carta bem posterior ao acontecimento em Atos 6, né? Então, entendo ele que eles são bíblicos, são oficiais, 2 classes de oficiais bíblicos, né? Eu tenho dificuldade em colocar um terceiro, né? Em ter uma escadinha. Entendo eu que, primeiro, o diácono não é um passo para ser pastor. Acho isso um erro, que às vezes acontece. O diácono agora vou ser pastor. Um dos princípios que a gente vê em 1 Timóteo capítulo 3, das características do pastor, ele se apta a ensinar. Isso não está no diácono. Mas muita gente se torna diácono e depois de um tempo, pelo respeito que adquire, ela vai para o concílio e passa, porque decorou Langston, né? Né? E ela não é apta a ensinar, não é apta a pastorear uma igreja, não é apta a cuidar por meio do ensino do povo, não sabe ensinar. Pode tomar cafezinho muito bem, pode ser muito simpático, pode ser uma pessoa muito dada, uma pessoa que se preocupa muito com as necessidades materiais, o sofrimento das pessoas, às vezes é muito mais simpático com o pastor, né, muito mais bonito que o pastor, essa coisa toda. Aí nós perdemos um ótimo diácono e ganhamos um pastor ruim, né? Digamos, um pastor ruim, por quê? Porque a gente quis promover ele daquilo que Deus não quis, porque não é promoção, o pastor não está acima do diácono, o diácono não está acima do pastor, e eles não estão em cima da igreja, a gente não tem isso, né? Nós entendemos que todos somos sacerdotes. A questão dos 2 oficiais, entendeu que a Bíblia vai demonstrar somente esses 2, né? O pastor vai nutrir as carências espirituais da igreja, e o diácono vai servir e nutrir as carências materiais da igreja. Entendo que isso se faz, e o governo, né, ou a administração, ela é congregacional, não é o pastor e nem os diáconos que vão de cima para baixo governar a igreja. Pastor Judson. Bom, meus irmãos, com relação a esse assunto aí, a gente pode até ter uma divergência. Vamos lá. Olha, quando no Novo Testamento o Senhor Jesus ensinava alguma coisa, como ele ensinou, por exemplo, sobre divórcio e casamento, ele disse assim para os seus questionadores: não é assim desde o princípio. Aí ele voltava para Gênesis. Quando Paulo ensinava alguma coisa, ele dava uma fundamentação na Bíblia que ele lia, que era o Antigo Testamento. Quando Pedro também ensinava alguma coisa, uma doutrina a respeito para as igrejas, para quem ele escreveu, ele também procurava fundamentação na Bíblia que ele lia. Então, essa é a forma correta, mas lá no Antigo Testamento nós não temos a respeito disso, do assunto diácono. E se o diaconato fosse primordial, quando a igreja foi fundada e foi dito pelo Senhor lá, desde o Antigo Testamento, que daria pastores, ele teria dito que daria diácono também. E ele não disse isso. E o diaconato surgiu muito tempo depois, quando a igreja estava com problemas. Então, o diaconato não é uma instituição divina para a igreja, é uma instituição de homens. Eles administraram o problema em Atos daquela maneira. Quando Paulo escreve nas suas cartas, dando orientação de como deveria ser escolhido um diácono, ele não está dizendo que toda igreja tem que ter diácono, como o pastor Rui falou aí. Tem igreja que não tem necessidade de ter diácono. Não tem necessidade, então não elege diácono. Não, mas porque está na Bíblia que é oficial. Não tem oficiais escritos na Bíblia. Pode até ter o princípio. Este princípio é de que existem outras pessoas que sejam idôneas. Aí nós poderíamos colocar lá os irmãos que são mais espirituais
para poder ser o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente da igreja. O diaconato é um serviço. Então, no meu ponto de vista, a igreja não tem necessidade. Se a igreja não tem necessidade de ter diácono, ela não precisa ter diácono. E ele não é primordial, porque se ele fosse primordial, ele teria sido... Quando a igreja foi organizada, ele teria colocado diácono lá, como o Senhor colocou os apóstolos. Então, a igreja ela foi edificada na doutrina dos apóstolos, do Senhor Jesus, que é a pedra angular, e dos profetas. Então, olha, eleger diácono e colocar o diácono como um oficial é dar autoridade a quem não foi dada autoridade no início. Esse é o meu pensamento. Não quer dizer que eles não devem ser escolhidos e devem ter os diáconos. Outra coisa que eu penso a respeito do diaconato. O diácono não foi eleito para poder servir ceia. Também não tem esse pensamento. Essa ideia de 3 mesas, eu não sei de onde saiu esse negócio, deve ter sido dos Estados Unidos, coisa de americano, quando veio para cá e trouxeram essas ideias para cá. Mas servir a mesa do Senhor, que seria, no caso, a ceia, né? A mesa do pastor e os irmãos. Olha, eu não vejo isso. Quando os diáconos foram escolhidos, foi para socorrer as viúvas e os órfãos necessitados, para manter a paz na igreja social, e os apóstolos ficaram livres para se dedicar à oração e à palavra do Senhor. Então, quando eu não tenho esse tipo de problema na igreja que me atrapalha no exercício da oração e do ministério da palavra, eu não preciso de diácono. A igreja não precisa de diácono. Então, não elege diácono. Porque, infelizmente, meus irmãos, nós corremos um problema também nesse. Quando nós colocamos o oficial, nós damos a ele uma autoridade que, biblicamente, ele não tem. Ó, nós colocamos assim, isso é o que eu penso. Olha, existem diáconos que causam problemas para o pastor, porque ele se vê na postura de ser um oficial da igreja que fiscaliza o pastor. Eu já vi muito isso acontecer. Né? Acho que dos irmãos aqui, eu sou o mais velho, tanto em idade quanto de igreja batista. Meus pais são batistas, meus avós batistas, eu nasci dentro de uma batista, de uma geração de batistas. Então, eu já vi muito isso acontecer. Qual é o problema? É exatamente essa hermenêutica que não foi feita da maneira correta, penso eu. Então, eu não discordo de diácono, mas quando há necessidade, e que não dê a ele autoridade além do que ele realmente deve ter. Diácono não é aquele que vai citar regras para a igreja ou que vai ser mais espiritual, aquele que deve ser visto como uma pessoa muito espiritual, porque pode ser que na igreja tenha uma pessoa que realmente seja muito espiritual, que ore muito, que estude muito a Bíblia, que tenha muito conhecimento e não seja um diácono. E que dê um conselho maravilhoso ao pastor. E o diácono não, muitas vezes ele não está ali para poder dar um conselho para melhorar a coisa. Então, eu tenho, assim, minhas restrições com relação à forma como o diaconato é visto hoje, como ele é colocado como oficial. Isso eu tenho minhas restrições. Agora, a igreja ela é autônoma na questão administrativa. Então, ok, eu uso da seguinte maneira: os diáconos foram escolhidos para administrar um problema que estava acontecendo na igreja de Jerusalém. Se o apóstolo Paulo dá orientação de como elas eram escolhidas, como eles deveriam ser escolhidos nas outras igrejas, é que provavelmente as outras igrejas tivessem os mesmos problemas, porque eles eram do mesmo tempo que a igreja de Jerusalém tinha. E a outra coisa que eu vejo é o seguinte: na igreja de Jerusalém foram eleitos os diáconos, mas logo em seguida teve diácono que pulou fora do ministério dele. Filipe foi um deles. Ele já começou a ser evangelista. Glória a Deus por isso. Logo depois houve a perseguição. Todos os crentes foram embora. Ficaram só os apóstolos em Jerusalém. A igreja de Jerusalém ia precisar de diácono agora? Me diga, só os apóstolos que ficaram lá. Então, olha, historicamente, não tem fundamentação. E outra coisa, a igreja de Jerusalém, logo em seguida, o apóstolo Paulo está começando a juntar ofertas para mandar para a igreja de Jerusalém. Se ela estivesse tão bem administrada assim, ela não estaria atravessando aquele problema ali. Historicamente, eles não resolveram o problema. A ideia foi ótima, mas se nós formos analisar direitinho a história, ainda assim havia problemas ali.
Olha, então eu não vejo assim, entendo que o apóstolo Paulo dá essa orientação, e eu acho que toda igreja que tem necessidade deve eleger diácono dentro dos fundamentos daquilo que o apóstolo Paulo orientou, mas eu não vejo que toda igreja tem que ter diácono concordando com o pastor Rui. Ok. Meus irmãos, não sei se alguém, eu vou deixar os irmãos, eu vou dar... Chegamos ao fim, né? Nós já estamos com 1h30, 1h35. Eu quero agradecer pastor Judson, pastor Rui, pastor Cremilson, por estarem aqui na página Igrejas Batistas Tradicionais, como batistas tradicionais que somos, apesar do pastor Judson estar aí meio contrário a algumas expressões da nossa declaração doutrinária, nós vamos ter que pegar e editar para depois. Não, mas acontece que eu estou te falando... A gente vai fazer uma denúncia. Mas acontece que a nossa declaração doutrinária também está passando por uma reforma, né? Sim, sem dúvida. Então, essa, vamos dizer assim, essa visão que precisa de uma atualização, ela não é só minha. Sim, inclusive, no início aqui, o autor, ele... Mas eu falei declaração doutrinária. Inclusive, o autor aqui, ele fala que, olha, mas que de quando em quando as circunstâncias exigem que sejam feitas declarações doutrinárias que esclareçam os espíritos, dissipem dúvidas e reafirmem posições. Ou seja, de quando em quando essa declaração doutrinária precisa ser revista. Porque, meus irmãos, à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que alguns errinhos foram cometidos no passado. Não por má fé, mas por falta de conhecimento mesmo. Olha, eu estou vendo, nós temos aqui o pastor Cremilson, que é um doutorando, e a coisa mais difícil era ver uma pessoa, um doutorando em teologia aqui no Brasil. Então, essa declaração doutrinária, ela foi baseada nos parcos conhecimentos que muitos dos nossos pastores que nos antecederam possuíam. Então, hoje nós estamos precisando muito estar atualizando. Uma das questões que eu creio que precisa ser atualizada é a questão do diaconato. Eu acho que para deixar algo bem equilibrado, né, que nós subscrevemos a nossa declaração, é igual quando a gente lê livro americano que fala de pluralidade de pastores. Eles falam para uma realidade de igrejas de 5 mil, 10 mil pessoas. Uhum. Você vai ver lá o Mark Dever, a igreja tem que ter uma pluralidade de pastores. Né, porque em Jerusalém, mas Jerusalém tinha 5 mil membros, ou mais. Né? E eles falam por uma realidade com muita gente. A mesma coisa os diáconos. Eu entendo que o diácono é bíblico, ele deve existir à medida que é necessário o diácono. Né? Quando acho que o pastor Judson e eu, a gente está falando a mesma coisa. Creio dessa forma. Tendo diácono, ele deve seguir as estipulações da palavra de Deus. Né? Deve seguir aquelas estipulações. Agora, existem igrejas, por exemplo, vamos supor uma igreja em Alphaville, com membros que moram lá em Alphaville. O diácono vai cuidar de membros carentes que moram em Alphaville, lá em São Paulo? Não vai, isso não vai ocorrer. Então, havendo diáconos, como diz a nossa declaração, deve-se ter aqueles princípios e características esposadas pelo apóstolo Paulo, né, havendo diáconos. E os pastores são necessários sempre, por quê? Porque o ensino da palavra de Deus, ele deve ser sempre dado. Nem sempre haverá necessidades materiais, mas sempre haverá necessidades espirituais. Então, havendo diáconos, né, deve seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Agora, uma igreja com 20, 30 pessoas, às vezes precisa, vai saber. Isso Deus vai acho que conduzir a igreja, o seu povo, para melhor decisão. Né? Em Jerusalém foi 7 para 5, 8 mil pessoas. Em Filipos eu não sei quantas pessoas tinham, mas tinha pastores, plural, e diáconos, então era um grupo grande. Né? Era um grupo grande, então é tudo bom senso também. Você não vai ter uma igreja com 50 pessoas e 48 diáconos. Não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. Uma igreja com 15 pessoas vai ter um colegiado de pastores, para quê? Né? Também não faz sentido. Então é isso que é boa autonomia da igreja. A crença que, havendo necessidade de ter diáconos, ou não ter necessidade de não ter, não fere a declaração doutrinária. Por quê? Porque na medida que você vai ter de acordo com os princípios bíblicos, né? Se você quer ter 30 pastores e há necessidade, todos eles
devem ter aquelas características bíblicas. Se há necessidade de apenas 1, 2 ou 3, deve ter aquelas características bíblicas. O diácono não é uma ordem, tem uma congregação de 5 pessoas, abriu ali, vamos agora eleger 2 irmãos que serão diáconos. Isso é um erro. Isso é um erro. Então, eu acho que a gente tem que pensar de maneira equilibrada. Não fazer realmente o que se fez no passado. Empurrar eleição de diáconos, mesmo quando ninguém tem evidência, ou não há necessidade na igreja, ou ninguém tem evidência que tem essas características. Mas tem que ter, o irmão ali é mais velhinho, ele vai ser o diácono porque ele está tanto tempo na igreja. Né? O irmão faz isso, ele vai ser o diácono. Né? Então, isso foi um erro que ocorreu, e a gente não precisa repetir esses erros do passado. E, de novo, entender que, havendo necessidade de diáconos, eles têm que ter as características bíblicas, não fere a nossa declaração doutrinária, não é uma discordância da declaração. Havendo diáconos, eles têm que ter aquelas características. Agora, o que vai ferir? Eu colocar apóstolo, eu colocar bispo acima de pastor, quando nós entendemos que o pastor, bispo e presbítero, eles exercem a mesma função, Atos capítulo 20, verso 17, e verso é a mesma pessoa com aspectos diferentes, né? Mas a mesma pessoa, Atos 20, verso 17 e verso 28, né? Quando 1 Timóteo dá 2, eu sei que o pastor não gosta do termo, mas não consigo achar termo melhor, é muito batista, 2 oficiais, né? O pastor e diácono. Quando você começa a colocar mais elementos, aí você cria um problema que já não é mais a questão da autonomia, aí já é uma questão doutrinária. Você quer ter 500 diáconos e quer que todos eles vistam gravata de bolinha roxa, não é um problema, você pode fazer isso, se a igreja entender, né? Agora, você não pode achar que o diácono tem que ter uma roupa de diácono, tem que ficar na porta, né, dando boa noite para quem entra, para quem sabe que essa é a função do diácono. Isso não está na Bíblia. O diácono pode fazer? Pode, não é pecado você ficar na porta da boa noite, né? Só que a gente não pode achar que o diácono é a pessoa que dá boa noite, ponto, acabou. O diácono tem uma função espiritual no sentido que ele ajuda as necessidades materiais. E isso é uma função espiritual no sentido que as pessoas precisam dessas coisas também, né? E alivia o pastor, né? Porque o pastor também ele não é o faz-tudo da igreja, ele não é o empregado da igreja, né? E por isso que Deus orientou os apóstolos a fazerem aquilo, né? E eu tenho também a opinião que a igreja de Jerusalém não deu muito certo em algumas coisas, porque todo mundo vendeu tudo que tinha, depois ninguém mais tinha nada para vender e começaram a passar fome. Ô, pastor Rui, muito obrigado, você me livrou do Joaquim, você viu, o Joaquim estava querendo me bater. Não, ele já estava mandando ali a carta para o Conselho de Ética. Rapaz, você tá vendo? Olha como é que pode, né, moço? A gente vem com boa vontade para fazer a live e o outro já está pensando em me aí já tem que fazer um vídeo explicando a pregação. Né? Porque, ó, atualização, vídeo de explicação da pregação anterior. Vai ter que fazer uma live agora só para explicar o Júdice. Meus irmãos, nós chegamos então ao final da nossa live, até por questões de tempo mesmo, né? Quero agradecer ao pastor Cremilson, pastor Rui Dias, pastor Júdice, muito obrigado pela presença de vocês, pela disposição aqui. Desculpa aí as brincadeiras, né, que a gente faz. Não sei se querem falar alguma coisa, se despedindo. Eu acho que tem que falar uma coisa muito importante, pastor Joaquim. Os livros atrás do pastor Cremilson é chroma key. Sim. É para posar de intelectual. Jesus. É joia. Meus irmãos, todos que estão assistindo aqui a nossa live, nós estamos terminando aqui com 30, 40 pessoas. Que Deus abençoe a todos. Obrigado aí à página, a fanpage Igreja Batistas Tradicionais, que hospedou a nossa live. Que Deus abençoe seus administradores e a todos os membros dessa fanpage, né? Todos os que curtiram e que participam conosco aqui. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastores, pastor Júdice, pastor Cremilson, pastor Rui. Até a próxima, então. Deus abençoe. Estamos, então, encerrando assim a nossa live. Até a próxima.